Aí galera, tranquilo, na boa. Eu gosto muito de, quando eu converso com as pessoas, memorizar, lembrar detalhes das conversas que sirvam para a nossa conversa aqui, né, entre eu e vocês. E numa dessas conversas com amigos, um deles, com um certo ar de sabedoria, assim, comentou com outras pessoas que ele era neutro em relação à política, à disputa política, esta agora que está acontecendo no Brasil. E durante a fala dele eu compreendi que ele estava afirmando que essa atitude de neutralidade seria algo justo, né? Ele apelou para um conceito de justiça. E é claro que essa ideia de neutralidade e de justiça ficou na minha cabeça e eu imediatamente já comecei a pensar sobre essa nossa conversa de agora. Podemos imaginar, várias vezes eu faço nos meus vídeos, podemos imaginar a seguinte situação, tá? Duas pessoas discutem em um jardim se vão plantar rosas amarelas ou vermelhas. Essas pessoas discutem, mas estão bem, são amigas e estão discutindo. Eu chego lá, nesse jardim, e vejo essa discussão. Percebam que só há, na realidade, uma questão factual, duas possibilidades. Após essa situação de disputa chegar à minha consciência, eu só tenho duas possibilidades. Ou eu participo, portanto eu intervenho de alguma forma, ou eu não participo e vou embora. Não há outra possibilidade. Por que eu digo isso? Porque ao chegar à minha consciência, esse diálogo, e ao chegar à consciência das pessoas que eu estou ali, já há a expectativa de uma intervenção. É preciso um esforço para que eu não intervenha. Eu preciso virar as costas e sair. Pois bem, mas ainda há uma outra possibilidade que não é factual, no sentido de que não está no mundo da realidade, que é uma invenção, que é eu ficar neutro. O que seria ficar neutro? Seria uma situação estranha em que eu, apesar de estar na consciência deles e eles estarem na minha consciência, eu agir como se eu não fizesse a diferença nenhuma, como se eu não fizesse parte daquela história, daquela relação, como se eu fosse uma brisa, como se eu não estivesse lá, não sei por qual motivo. Percebo que é uma idealização, é algo criado, essa neutralidade, porque se eu arrogo para mim, né, a possibilidade de não intervir, de ficar isento, eu estou intervindo. Porque o fato de eu nada fazer está permitindo que os dois continuem a discussão. Percebem? E se alguma coisa de pior acontecer, também de certa forma, uma possibilidade que eu deixei que se realizasse pela minha não intervenção. Portanto, a neutralidade é uma intervenção, vamos dizer assim, travestida de invisibilidade, travestida de uma eticidade, assim, porque quando eu arrogo para a minha neutralidade, eu acabo tendo que justificá-la, né? E uma justificativa, geralmente, em busca de uma justiça, em busca de um afastamento de uma intervenção ideológica. Percebam, portanto, que eu escolho e ajo para tentar
não agir, mas eu ajo com o meu afastamento. E invento a ideia de neutralidade, esse conceito difícil de justificar. Mas ao tentar justificar, eu acabo dizendo, e aqui estou puxando para o viés da política, dizendo que não, eu não quero intervir para não macular com a minha ideologia, a ideologia dos que discutem. Ora, quando eu digo que não vou intervir, eu já estou julgando, e julgando através do que eu penso, julgando através do que eu creio, julgando em função das minhas ideologias, das minhas convicções, inclusive julgando que é desnecessária ou a minha intervenção, ou que a minha intervenção é ruim, talvez. Portanto, já é aqui um julgamento que parte já da minha ideologia. Vamos dar um outro exemplo, para ficar mais claro, e mais marcante e mais interessante o viés político. Vamos imaginar que essas duas pessoas que estavam discutindo sobre plantar rosas, agora discutem outro tema. E discutem de tal maneira que, evidentemente, elas vão entrar em vias de fato. Elas vão brigar, vão trocar socos. E eu estou ali, vendo que vão brigar. Né? Eu continuo justificando a minha neutralidade. E, portanto, as pessoas acabam se agredindo. E vamos imaginar que uma delas vem a morrer. Né? E aí eu tentarei argumentar, eu, sujeito neutro, que nada tive a ver com isso, porque eu não quis intervir em nome de uma liberdade, em nome, não sei, da liberdade de poder agir e reagir das pessoas indiferente à minha presença. Eu sou neutro. Percebam que a minha neutralidade não foi neutra. A minha neutralidade permitiu que duas pessoas brigassem e duas pessoas chegassem a ponto de uma provocar a morte da outra, e também fica claro que eu não tenho afeto por essas duas pessoas, porque se eu tivesse, eu interferiria para que pelo menos as duas não se machucassem. Então, aqui essa neutralidade, neste sentido, ela é difícil de ser defendida. E também é interessante aqui a ideia de justiça. É justo que eu não intervenha. É justo que as pessoas possam discutir o que queiram discutir em total e ampla liberdade, mesmo que uma delas se machuque. Aqui já cabe um outro degrau de reflexão. Já que eu falei em justiça, que as pessoas acham justo a neutralidade, né? Sob o ponto de vista da política. Mas o que seria mesmo a justiça? E aqui eu vou pedir socorro. Né? Vou pegar esse livrinho aqui, do Fábio Conder Comparato, e que aqui ele vai falar alguma coisa sobre o que é justiça para Platão e Aristóteles. Ele diz assim: a justiça, a exemplo de outras artes ou ofícios, Platão exemplifica como a medicina ou a técnica de pilotagem. Então, a justiça é uma virtude voltada inteiramente para os outros e não para o próprio sujeito. A procura da vantagem pessoal é mesmo o oposto de toda manifestação de justiça. Aristóteles volta ao tema para afirmar que, de todas as virtudes, a justiça é a única que se preocupa com o bem alheio. Percebam, neutralidade e justiça é pensar como a preocupação do bem alheio. Aqui há um problema, porque o neutro não se preocupa com o bem alheio, com o bem da pessoa, das pessoas. Pode até parecer preocupação, mas se ele não se omite e portanto ele age, deixando as pessoas se machucarem, ele não está preocupado com a qualidade de vida, com a saúde, enfim, das outras pessoas. E eu disse tudo isso já imaginando que é importante
que as pessoas procurem não se justificar com neutralidade. Mas quando eu falo em Brasil, quando eu falo no momento em que há duas propostas que estão no jardim discutindo, afinal de contas, quem vai vencer a eleição e vai nos comandar, não me parece interessante a ideia de neutralidade. Não me parece interessante, deixe para os outros discutirem, deixe para os outros, porque eu, sujeito ahistórico, né, atemporal, eu não vou me meter, vou ficar do lado de fora. Na verdade, é uma justificativa que não é factual, essa neutralidade. Na verdade, é uma vontade de que as coisas continuem como estão. Porque se eu quero que as coisas realmente mudem, é preciso que eu tome uma atitude, que eu me manifeste, que eu intervenha, né? Seja num diálogo politicamente interessante, seja na tentativa de convencer as pessoas do ponto de vista da ética, né? Convencer eticamente as pessoas que o melhor caminho eu entendo que é este e não aquele, seja no momento de botar o dedinho lá, né, para votar, para confirmar, demarcando um espaço. A neutralidade é, na verdade, uma desculpa. Fica a dica, nada de neutralidade, paz e harmonia, evidentemente, mas neutralidade não. Ser neutro já é optar, já é decidir e, portanto, não existe neutralidade na política. Abraço e até a próxima.